Bem-vindo a todos. Eu sou o professor Antônio Andrade, da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Medicina, do Departamento de Neurociência e Saúde Mental, na disciplina de Neurologia. Então vamos iniciar esta nova modalidade de ensino à distância, apresentando a nossa primeira aula teórica, que nos abordará sobre a doença de Parkinson. Definição, ou seja, nós vamos falar sobre as síndromes, o que é o plano de aula em si. Para ter o melhor entendimento, nós vamos falar sobre síndromes clínicas decorrentes da função do sistema extrapiramidal, síndromes extrapiramidais, termo introduzido por Samuel Alexander Wilson em 1912, degeneração, quando ele descreveu a degeneração hepatolenticular, a famosa conhecida doença de Wilson. O conjunto das estruturas anatômicas envolvendo no controle motor, iniciação de planejamento e coordenação das atividades motoras complexas, filogeneticamente mais primitivo que o sistema piramidal, engloba todos os sistemas de projeção não piramidais, apesar de estar intrinsecamente relacionado com o trato com os movimentos involuntários. Temos que prestar atenção nas estruturas cerebelo, tálamo, núcleos, globo pálido, caudato e putame, que compõem os chamados grandes núcleos basais, substância negra, situada no mesencéfalo, e o núcleo subtalâmico. E aí um pouco de anatomia para nós termos um embasamento da nossa aula. Então nós vamos seguir passo a passo. Esse diapositivo que vocês estão vendo aí na tela está representado num corte axial, mostrando os núcleos da base, que os núcleos da base vocês estão vendo aqui, ó, essas estruturas, entendeu? Nesse diapositivo. A cápsula interna, a cápsula externa, a porção da cápsula extrema, uma estrutura chamada antimuro, e aqui você tem o lobo da ínsula. Então tudo isso aqui nós vamos ter que ter uma certa intimidade. Então, compreender um pouco essa anatomia. E aí nós vamos dar um pouco de atenção a essa estrutura chamada de tálamo, que tem uma função importantíssima. Vocês estão observando que aqui cada tálamo ocupando um direito e um esquerdo, e na sua porção mediana nós estamos vendo que existe uma linha branca que divide esse tálamo em uma parte externa, não é isso? Uma parte interna e uma parte anterior. Essa estrutura aqui é uma estrutura que vai ter o seguinte, vai dividir os núcleos laterais, os núcleos mediais, ou seja, e os núcleos anteriores, porque isso é de extrema função. Aí vocês perguntariam, dizer o seguinte, o que é que representa esse tálamo? O tálamo é a grande via de recepção, ou seja, é o centro de modulação dos impulsos para o sistema nervoso. Ou seja, quando chega nele aos estímulos, o que é que vai acontecer? Em determinados núcleos vem uma estrutura de modular para enviar para a córtex cerebral. Então, vamos dar um exemplo simples. Ou seja, você tem aqui o núcleo ventrolateral do tálamo. Nesse núcleo ventrolateral do tálamo, o que é que vocês vão observar? Que é o representado, é o centro talâmico da dor. E ele envia os estímulos para onde? Para a área da sensibilidade no córtex. É a área 321. Então, na verdade, tudo isso vocês vão ter uma noção exata. Então, se você tem
essa área do ponto de vista da fisiologia, da anatomia, da fisiologia íntegra, o que é que acontece? Você dá um estímulo na pele do indivíduo, vai através de fibras do feixe espinotalâmico chamado, e aí esse estímulo passa por toda a sua hierarquia da anatomia e vai dar sensibilidade lá na área sensitiva do córtex cerebral. Veja como isso é importante. E essa estrutura é aquela que modula, ou seja, que modula esse estímulo para que você tenha uma resposta de excitação ou de inibição. Se essa resposta de excitação for ligada com a dor, vocês vão ter sensação dolorosa. Se isso for ligação responsável por uma excitação que leve a uma manifestação, você vai ter outro tipo de resposta. Então, esses núcleos do grupo anterior, que vocês estão vendo aqui em laranja, e em rosa o posterior, e grupos medianos e medial, e grupos lateral. Estes são implicados no sistema motor extrapiramidal. Nós temos que lembrar a vocês que nessa complexidade, à medida que o tempo vai avançando, nós vamos chegando a um denominador comum. Os grupos laterais são dos subgrupos ventrais, são o núcleo núcleo ventral anterior do circuito pálido tálamo cortical. Nós temos também o núcleo ventrolateral do circuito cerebelo tálamo cortical, e nós vamos ter, isso aqui é para mostrar a vocês que quando nós falamos em neuroanatomia, nós vamos mostrar, principalmente na neuroanatomia da doença de Parkinson, aquilo que é da função motora, ou seja, que rege o movimento, que você tem o caso, você vai ter uma descrição clínica da manifestação que caracteriza o quê? O tremor, a rigidez, tudo isso nós vamos, com a clínica, você vai ter a correspondência do trato. E nós temos também o núcleo ventral póstero-medial, lemnisco trigeminal solitário. Então, essa é a composição do sistema motor. Núcleo ventrolateral posterolateral também do lemnisco medial e espinotalâmico. Essa é a parte que vai formar o quê? A parte sensitiva. Então, caminhando, vamos encontrar toda essa organização funcional, ou seja, você tem o estímulo de nós pegarmos o nervo trigêmeo, que está aqui o caminho dele, e ele tem o nervo trigêmeo, tem uma coisa importantíssima, que ele tem o tronco cerebral, lembram bem o tronco cerebral, você tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, ali sai o quinto par craniano, e esse nervo trigeminal, ele tem uma parte ascendente, uma mediana, que fica no bulbo, ou na ponte, perdão, na ponte, um ascendente e uma descendente, a espinhal, a parte central e a parte superior ou cortical, vamos chamar assim. E tem uma função precípula. Qual é a função dele? É uma função ligada com a sensação. Então, o grupo lateral, subgrupos ventrais, você tem o quê? Núcleo ventral anterior, o circuito pálido tálamo cortical, núcleo ventrolateral, circuito cerebelo tálamo cortical, que corresponde à parte da motricidade. E a parte da sensibilidade, você tem o núcleo ventro póstero-medial e o lemnisco trigeminal solitário. E também o núcleo ventral posterolateral, o lemnisco medial e o espino cerebral, que vão compor a parte sensitiva. Vamos andando. Aqui, as síndromes que nós podíamos ver em relação a isso. No grupo de tálamo, subtálamo, seria núcleo ventral anterior do circuito pálido tálamo cortical e o núcleo ventrolateral, circuito cerebelo tálamo cortical, parte motora. Sensitiva, núcleo ventral póstero-medial, lemnisco trigeminal solitário. E o núcleo ventro posterior
lateral, lemnisco medial, o espino e espino talâmico. Então, a parte sensitiva. Então, as síndromes clínicas, por lesão, pode ter lesões vasculares, ou quando você tem aumento da lesão, ou da motricidade principalmente, você vai ter fenômenos motores como distonia, mioclonia, o flap e a hemiataxia. Então, nós vamos destrinchar isso no prosseguir da nossa explanação. E quando você tem alteração sensitiva, que envolve esses núcleos, você está tendo aqui a parte anatômica, a localização, como se apresenta a sensibilidade e o que é que nós, como neurologistas, no exame neurológico, vamos buscar. Aí perguntaria da seguinte maneira: então está aqui a base anatômica de tudo isso para dar um melhor ponto. Nessa imagem que nós estamos à esquerda, à minha esquerda e à direita de vocês, o que é que vocês vão observar? Essa é a estrutura vista antero, é um ângulo superior, mostrando aqui toda a estrutura do tálamo. Aqui vocês estão vendo o tálamo nessa área aqui, que estão, onde tem essa cor, os tálamos estão aqui, ó, ligado um ao outro como o adésio intertalâmico, né? Nós temos também duas estruturas em azul, que isso aqui representa o putamen. Esse aqui é a cabeça do putamen. A cabeça do caudato. Mas ele faz um retorno sobre a parte importante do globo pálido, que é essa parte formando um dado interessante, formar a amígdala cerebral. A amígdala, que não é a amígdala, sempre eu digo, não é a amígdala da faringe, e sim a amígdala do cérebro, que tem uma função importante ligada com o comportamento. E aqui nós estamos também mostrando para vocês uma coisa importantíssima, que é na porção mais anterior e um pouco lateral do tálamo, você tem aqui, acompanhando essa seta, você tem o famoso núcleo accumbens, que é a área do prazer. Entendeu? Nesse outro corte sagital, nós vamos observar, coronal, nós temos aqui todas elas coloridas, mostrando um dado importante, que é o núcleo caudato. Se você seguir a seta na porção anterolateral da parte do ventrículo, dos ventrículos cerebrais, o tálamo, você está vendo aqui, a porção do tálamo, essa estrutura. Aqui você tem um conjunto dos chamados núcleos basais, que é formado pelo putamen, esse mais externo. Esse aqui é o globo pálido, putamen, globo pálido aqui, ó, situado aqui. Aqui é a cápsula interna, aqui é a cápsula externa, aqui é o claustro antimuro, e aqui é a cápsula extrema, e aqui é o lobo da ínsula. Veja como isso é importante a anatomia. Mais abaixo, aqui nós estamos numa parte do mesencéfalo, nós temos essa imagem aqui, que é a substância negra. Aqui é onde está a química, vamos dizer assim, as alterações de neurotransmissores responsáveis pela dopamina, pela maior concentração de dopamina. Ou seja, e aqui você tem o hipotálamo, não é isso? Vendo esse hipotálamo, e o núcleo aqui subtalâmico aqui, ó, interessante, ó, tem substância negra, núcleo hipotalâmico. Então, com essas noções, nós podemos andar um pouco e saber uma coisa importante, que você tem o estriato, você tem o tálamo e o caudato, mostrado aí, o globo pálido, que é o extremo externo e interno, as estruturas relacionadas estão lá, núcleos subtalâmico e substância negra. E aqui é para mostrar a vocês a organização, mostrando que você tem, isso não é uma coisa que nós vamos, como é que se diz, esmiuçar aqui agora, porque isso aqui é a parte dos neurotransmissores e as vias de acesso do sistema direto e indireto, através do GABA, do glutamato e da substância P e do GABA.
em toda a junção, dando essa via um permeio da movimentação, da ida e vinda, no tratamento do controle daquilo que a gente poderia ter. Tremor, rigidez principalmente, nós vamos chegar. Qual é o dado? Você tem, nessas funções do cerebelo, você tem uma coisa importante na base. Você tem a chamada síndrome hipocinética e a síndrome hipercinética. E o que é isso? A hipocinética é o excesso de estímulo sobre a via indireta, dando o decréscimo do estímulo da via direta. Então, quando você estimula uma, você inibe a outra. É o que acontece na doença no parkinsonismo, na doença de Parkinson, na doença de Wilson. Então, nós temos aqui parte secundária, aquela classificação que nós vamos ver detalhadamente. E a parte hipercinética, havia o excesso de estímulo sobre a via direta, há um decréscimo sobre a via indireta. E no caso, o que é que acontece com isso? Nós temos a Coreia, as Coreias de modo geral, que é a Coreia de Sydney, e a doença de Huntington, o hemibalismo, e lesões do núcleo. O hemibalismo são lesões do núcleo subtalâmico diluído. Ou seja, é aquela manifestação que o indivíduo tem uma movimentação do braço brusco, que é justamente aí porque ele tem uma alteração no chamado triângulo de Mollaret. E também observado isso nas atetóides. Então, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, que vocês estão vendo aqui mais uma coisa para fixar na cabeça de vocês, que a doença de Parkinson está mantida aqui do lado, mostrando a fotografia da anatomia. A doença é uma doença neurodegenerativa crônica progressiva, decorrente da perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra, ali no mesencéfalo onde nós falamos, gerando uma síndrome de hipocinética, bem característica. E essa doença foi descrita em 1817 por James Parkinson. Você tem uma maior quanto de incidência e prevalência que vocês estão aí, ela tem uma frequência maior em torno de 40 a 49 anos de idade, tem uma população em torno de 1.900 para cada 100 mil indivíduos acima de 80 anos de idade. Preponderantemente ocorre mais no sexo masculino. E 7,5 milhões de pessoas com doença de Parkinson no mundo tem essa média e tem uma sobrevivência média em torno de 15 anos. Então, ao meu lado direito, tem um diapositivo mostrando para dar uma melhor visão, mostrando aqui um paciente com doença de Parkinson, mostrando a substância negra, o núcleo vermelho, uma rarefação, tendo uma rarefação, que está aqui o núcleo vermelho, não é isso? Aqui está a substância negra, aqui você tem a formação reticulares, aqui no cerebelo, aqui você tem o aqueduto, isso é um corte do mesencéfalo. E aqui é isso que vai fazer com que você tenha aqui duas partezinhas que são chamados colículos, não é isso? Então vejam bem vocês, então nós estamos diante de uma doença que tem uma expressão clínica bem conhecida, bem trabalhada, ou seja, e tem um neurotransmissor envolvido nisso. Então você tem gerando uma síndrome hipocinética, como vocês viram na discussão. É uma normalidade no processo proteico da alfa-sinucleína ou ubiquitina, devido à situação do estresse oxidativo, levando a um fenômeno da apoptose, ou seja, um fenômeno de morte celular. Há uma inclusão citoplasmática, chamados corpos de Levy, uma diminuição na transmissão dopaminérgica da via nigroestriatal, multifatorial, componente genético. Vocês têm o PARC1-2, que é o PARC1, PARC3, da alfa-nucleína, são em torno de 18 mutações que estão envolvidas nessa patogênese.
Os sintomas podem somente se manifestar após a perda de 70% da quantidade de células nigrais. Ou seja, nós podemos ter a doença de Parkinson com pequenas manifestações sinais, como nós vamos ver nas exposições que vão nos seguir, mostrando, como vocês estão observando aqui, a região, ou seja, uma parte normal da substância negra e outra parte já em deteriorização. Ou seja, isso quando é mostrado no ponto de vista da patologia. Na imagem, você observa o quê? Uma redução da atividade dopaminérgica. Aqui é fazer um resumo daquilo que eu falei da via direta e indireta, mostrando, continuando a nossa segunda parte. Agora nós vamos falar propriamente da doença de Parkinson. Então preste bem a vocês, que a doença de Parkinson, ela tem na sua intimidade, vamos chamar isso, uma alteração de um principal neurotransmissor, que é a dopamina. E aí nós estamos visualizando, na parte do mesencéfalo, as estruturas que começam a ter a sua degeneração. E ela só vai ter as manifestações de tremor, rigidez, alteração do equilíbrio e, posteriormente, algumas alterações de memória e também alterações do gastrointestinais, ou seja, da pele. Vamos ver tudo isso mostrando um dado interessante que tudo isso ocorre na doença de Parkinson. Então, ela só começa a ter manifestações quando essa degeneração atinge em torno de 70%. Então, vamos continuar. Aqui está a patogênese, aquilo que eu falei da via direta e indireta, vocês estão vendo no mecanismo de estimulação através do sistema GABA, não é isso? Das encefalinas, do sistema glutamato, todos eles envolvendo a região dos núcleos basais. Lembrando a vocês que tudo isso passa pelo mesencéfalo, na substância negra, no núcleo subtalâmico de Lewy, para se atingir ao tálamo e daí para o córtex cerebral. Então, vamos ter a oportunidade então de avaliar o quadro clínico desses doentes. Então, vocês têm que colocar na cabeça uma coisa importante. Quando se suspeita de um paciente de Parkinson, que é uma doença que o neurologista tem a habilidade de, uma vez o doente entrando na sua sala do consultório, ele tem que logo dar uma suspeição, porque ele vai ver que o indivíduo tem um tremor, e esse tremor geralmente é um tremor unilateral, tremor de repouso, que é aquele tremor que você coloca a mão sobre a mesa e você vê que existe uma movimentação rítmica. Por outro lado, quando você vai examinar o sistema motor dele, ele nota que ele está um pouco rígido, existe uma rigidez. E muitas vezes na fase inicial, isso é uma coisa muito débil, e o doente passa a andar com uma certa dificuldade, com o olhar para a frente, como se fosse procurando o centro de gravidade. E naquelas fases mais avançadas, ele tem uma posição da mão, como vocês vão ver em alguns dispositivos mostrando aí, um pequeno slide, um pequeno filme, e vocês vão ter uma noção melhor. Então, lembre a vocês que o que norteia é tremor unilateral, rigidez e alteração do equilíbrio. As outras manifestações clínicas, como você está vendo nesse diapositivo aqui.
São as chamados sintomas não motores, são alterações do sono REM, déficit olfatório, que é uma situação importantíssima, que nós vamos ver por que isso ocorre, depressão e ansiedade, está muito comum, uma diminuição do trânsito gastrointestinal, levando à constipação, impotência postural, que pode estar ocorrendo em alguns pacientes, e a disfunção cognitiva. E para dar um lembretezinho a vocês, cognição significa memória, inteligência e atenção. As outras atividades são atividades ligadas com funções corticais superiores. Então, coloque esse dado importantíssimo para a clínica. A clínica vai utilizar de todos os mecanismos que até aqui nós abordamos. Você tem os sintomas motores, quais são eles? Sintomas cardinais. A bradicinesia, ou seja, a diminuição dos movimentos. A rigidez é aquela hipertonia plástica, que nós vamos observar isso nas aulas práticas. A instabilidade da postura e o tremor de repouso de 4 a 6 Hz. Vamos então observar a marcha desse paciente. Quer dizer, você observa ele, um dado interessante, ele na posição como se fosse buscar um centro de gravidade, andando em pequenos passos, chamado petit pas. E aí já é uma forma mais avançada da doença, e você observa que o tremor está mais envolvido, já está envolvendo os dois membros. E ele fica como se fosse fazer um sapateado, e em francês é chamado isso de pequenos passos, marcha em petit pas. Você tem a marcha parkinsoniana, a hipomimia, ou seja, a diminuição da expressão facial, a micrografia, ou seja, você passa a escrever, daí você chegar nos setores bancários, de modo geral, e facilmente você observa que o gerente lhe convoca novamente para fazer o cartão de assinatura, porque no Parkinson, nas doenças extrapiramidais, você tem a tendência a escrever em diminuição da escrita, das letras, é chamado isso de micrografia. A hipofonia, você começa a falar um pouquinho lentificado, entendeu? Passa a ter dificuldade de engolir a chamada disfagia dos alimentos. Por quê? Porque a disfagia é uma coisa importante por causa da contratura da musculatura. Quer dizer, é uma doença que vai envolver todo o sistema do homem. Então, você tem esse envolvimento. E a cialorreia, que é a perda do controle da saliva. Geralmente eles estão um pouco salivando. Então, isso é de muita importância prestar atenção nesses dados. Sistemas motores do quadro clínico, sinais cardinais. A bradicinesia está aí mostrando, a rigidez com hipertonia plástica, a instabilidade de postura, o tremor de repouso, não é isso? Tremor de repouso. E aí você faz o quê? Um grande diagnóstico, que é uma síndrome hipocinética. Um diagnóstico, uma bradicinesia e seus critérios primordiais. O subtipo você tem lá, você pode ter, estou falando de um aspecto de uma maneira mais generalizada. E se nós formos detalhar isso, porque nós vimos, quando nós abordamos a anatomia de uma maneira en passant, o que é que nós mostramos? Que existe lá os subtipos da rigidez da cinética, do tremor predominante e da forma mista. Então, o Parkinson, ele pode ter, o indivíduo tem ou aquela forma rígida acinética, quer dizer, ele fica todo endurecido, parecendo um Robocop, ou você tem um tremor predominante, aquele que você está vendo na nossa diapositiva. E também você pode ter uma associação desses dois subtipos, criando uma forma mista. Então, veja
complexidade que a gente tem em relação a essa situação. Os critérios de suporte, está aqui no livro. E o início é unilateral, presta atenção nisso. É uma doença progressiva, persistente e da assimetria. Boa resposta ao tratamento da levodopa. E tem uma evolução clínica em torno de 10 a 15 anos. Então, o que é que você observa? Essa resposta à levodopa é uma coisa importantíssima. É um efeito de lua de mel, ou seja, você tem a deficiência da L-dopa e você repõe. Então, eu sempre digo para os pacientes, isso não é uma doença propriamente dita na sua fase inicial. É uma deficiência do neurotransmissor, porque aí fica mais elegante, o paciente se sente amparado. E você coloca a coisa que está faltando, que é a levodopa, e o indivíduo volta às melhoras dos sintomas motores. Os critérios excludentes, ou seja, isso aqui nós afinamos a nossa, como é que se diz, nosso raciocínio diagnóstico. E vamos ter os chamados critérios excludentes, que é se esse paciente teve uma história de acidente vascular de AVC repetitivo, história definida de encefalite, TCE grave, tratamento prévio com neurolépticos, essa é uma grande situação em relação ao idoso, com alterações de comportamento, usando essas medicações psiquiátricas. A paralisia supranuclear dos olhos, do olhar, sinais cerebelares, resposta negativas de altas doses de levodopa, liberação piramidal com sinal de Babinski e demência precoce. Porque você pode ter sinais de tremor, de rigidez, tudo isso é dentro de outras patologias que não representa a doença de Parkinson. Porque uma coisa é você ter a doença de Parkinson propriamente dita, ou você ter acidentes vasculares cerebrais e ter um parkinsonismo, ou seja, é um Parkinson secundário a um processo vascular, a um processo pós-encefalítico, a um processo de pós-trauma, ao uso de neuroléptico, impedindo que o neurônio fale, ou seja, quando você dá um antipsicótico desse, que é que esse antipsicótico vai ocupar justamente o seu receptor e proibindo com que você tenha a sua função da levodopa adequada. Então, tudo isso que nós estamos mostrando, evidenciando, vamos entrar num campo que vocês estão observando muito complexo. E dessa complexidade, nós temos que aprender um dado interessante como neurologista. Você tem que filtrar isso para dar os critérios verdadeiros e tirar o seu importante disso tudo. Tirar o importante que é o nosso conhecimento e melhora do paciente. O bloqueio dos receptores dopaminérgicos está aí. Nós temos uma série de outras doenças que têm um comportamento, aquilo que a gente chama o Parkinson Plus, a demência do corpo de Levy. Quando você tem um paciente com envolvimento das funções cognitivas, na forma inicial ou precoce, prestar bem atenção. Porque embora ele preencha alguns critérios iniciais, 1 ou 2 critérios, mas ele tem outros critérios de outras doenças que é mais importante. Quer dizer, que é a base, mais importante, que é a base do diagnóstico de não Parkinson. Então, essas noções que eu quero deixar para vocês. E com isso, o que é que nós vamos ter? Feito o diagnóstico, o que é que nós vamos ter? Primeiramente, a doença de Parkinson é uma doença exclusivamente para o bom neurologista. O diagnóstico é clínico, você sai do consultório após sua consulta com o seu diagnóstico. Apenas se você perceber que ele tem um desses critérios que não preenche o diagnóstico, ou de início precoce, você lança a mão de alguns exames complementares, que é a tomografia, a ressonância, que são usados para descartar outras
outras causas de doença de parkinsonismo. Aí deixa de ser o Parkinson, nós estamos buscando o parkinsonismo. É aquela história, doutor, antes de aparecer o tremor, um ano antes, eu tive uma depressão profunda que de repente melhorou. Ou eu dei um branco e o meu médico neurologista deu o diagnóstico com uma amnésia global transitória. Então, aí sim, aí você vai fazer uma tomografia ou uma ressonância para você buscar a lesão vascular, no caso da amnésia global transitória, ou não. Você faz um exame mais sofisticado, se você quer observar as alterações metabólicas do cérebro desse paciente, com o PET scan, que pode ser usado para avaliar a atividade metabólica cerebral. Demais testes laboratoriais, como sorologias, lico, são também usados para afastar a causa secundária do parkinsonismo. Por exemplo, você tem indivíduos que teve uma doença infecciosa, ou seja, você detalha nesse indivíduo que ele teve uma sífilis, foi tratado de sífilis, e você sabe que sífilis, de um modo geral, ela dá toda a repercussão, não só nos aspectos neuropsiquiátricos do indivíduo, mas em toda a unidade, ou seja, ela mexe com toda a homeostase do organismo. Então, ela dá um tom diferente a depender do tempo, na sua forma mais simples, mais aguda, subaguda, e suas formas crônicas que pode levar a isso. Então, preste atenção nesse dado importante quanto ao diagnóstico. Aqui nós temos as tomografias, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma ressonância, isso aqui é um SPET. Esse aqui nós vamos observar as estruturas cerebrais, mostrando aquilo que eu falei na anatomia. Hoje nós temos um grande recurso, porque antigamente a gente tinha que se valer só da clínica, nós não tínhamos a imagem. Hoje você tem a imagem para definir a sua estrutura anatômica, onde está a lesão, e nós temos também uma alteração para mostrar as alterações de hipossinal, que na verdade é o metabolismo cerebral, que principalmente nesse PET scan nós usamos a glicose marcada. E com isso você vai mapear esse indivíduo para ter o acompanhamento melhor. O diagnóstico diferencial. O que é que a gente vai fazer? É isso que a gente está fazendo aqui. Parkinsonismo secundário. Droga é um dos principais. Intoxicações, infecções, acidentes vasculares cerebrais, lesões expansivas, alguns tumores cerebrais, distúrbio metabólico. Tudo isso pode levar o indivíduo a ter um Parkinson secundário. E o Parkinson plus ou Parkinson atípico, aí nós caímos no slide anterior, apareceu essa sigla, eu não falei justamente para não confundir vocês. Nós temos várias síndromes, e essas síndromes nós podemos discutir a posteriori na discussão que vai ser colocado após a aula, e a gente descreve essas doenças com mais precisão. E aqui é um dado interessante que eu sempre coloco em homenagem a essa grande figura, que é o Braque. São os estágios criados pelo Braque, de 1 a 3. Veja, aquilo quando eu falei para vocês anteriormente, é uma coisa importantíssima. Nessa época, esse trabalho é um trabalho de grande louvor, porque só existia a clínica e a neuroanatomia. Quando ele descreveu todos os estágios mostrando. Então, quando você tem as alterações iniciais da doença de Parkinson, e você vê que ele tem alteração do olfato, que chama-se anosmia, porque começa então a haver o envolvimento do tronco cerebral, dos sistemas do tronco, e você sabe que o rinencéfalo tem a sua estrutura montada aí. E aí você vai tendo, à medida que a doença vai progredindo, você vai tendo outras manifestações. Você vai tendo na fase 1, de 1 a 2, porque as alterações autonômicas. Depois, na fase de 3 a 4, você tem as alterações, os distúrbios chamados motores, começa a aparecer
é essa coisa ligada com o tremor, a rigidez, porque você tem também não só os núcleos da base que estão envolvidos, mas o cerebelo, que é a estrutura que, apesar de toda essa tecnologia que nós temos hoje, é uma parte do sistema nervoso que ainda é uma caixa de segredo. Então nós vamos estudar também, e quando essa parte de braque ultrapassa 4 a 6, já começa a ter os envolvimentos emocionais, ou seja, da esfera do comportamento. Estados emocionais, alterações cognitivas, tudo isso é importante. Então veja como ele definiu isso de uma maneira sábia e muito inteligente. Por isso que a gente deve sempre priorizar esses estudos, para mostrar a vocês que muitas vezes você diz, não, meu vozinho ou minha vozinha passa a não sentir muito bem o cheiro a olfação ligada mas ela está um pouco lenta, tudo isso, e não está sentindo o cheiro, doutor. Quer dizer, o próprio observador da família, do próprio paciente, vai dizer isso para vocês. Então tem que ter uma coisa muito importante. E também lembrar que no indivíduo que não tem tremor nem rigidez, que perde a olfação com a idade, não tem rinite, não tem nada disso, tem que ver a vitamina B12 desse doente. Entendeu? Porque esses dados são uma coisa que, veja como a clínica é uma coisa importantíssima. Você vai buscar, ou seja, vai repousar, vai se aconselhar em trabalho de estrutura como o trabalho do braço, que é um trabalho importantíssimo. Quer dizer, o ser humano utilizando a ciência de observação com a neuroanatomia, quer dizer, não existia nada disso que nós temos hoje, e o indivíduo ligado com essas importantes ações, vocês vão chegar lá e dizer, ó, vamos fazer isso aqui. Então, esse é um dado muito importante em relação a isso. Mas a gente vai ter o seguinte, o tratamento que faz é a substância importante nas formas iniciais. Você tem a principal droga que é a levodopa, e ela com complicações motoras com alguns anos de tratamento, mas na forma inicial ela tem uma ação importante. E a associação da carbidopa com bezarazida, inibidores da dexcarboxilase, previne náuseas, vômitos, hipotensão postural, ela foi colocada junto para evitar isso. E aí nós temos uma série de outros, são os inibidores da CONT, inibidores da MAO, ou amatadina, os agentes anticolinérgicos, os agonistas dopaminérgicos, e você tem aqui toda uma descrição mostrando a sua fisiopatologia, mas não é, eu apenas estou mostrando para vocês terem uma noção, mas não é assunto de uma aula específica. Há flutuações motoras que pode haver também na fase, digamos assim, mais tardia, chamada de cinesia, como vocês estão observando aí, movimentos coreicos e distônicos que os indivíduos apresentam quando estão numa fase mais aguda. Aí cabe ao neurologista o tratamento desses movimentos involuntários causados pela ação do uso crônico e prolongado, muitas vezes, em alguns pacientes com doença de Parkinson. Os efeitos de encurtamento da ação, que é aquele efeito on-off, entendeu? De encurtamento da ação da substância utilizada. O efeito on-off de interrupção súbita da ação, que você fica o tempo de ação, que é em torno de 4 a 6 horas, muitas vezes existe uma facilitação, ou o indivíduo não usa a medicação, ou ele está usando e de repente os receptores não estão mais apropriados em receber essa informação da L-dopa, e você passa a ter aquelas on-off, aquele liga-desliga, entendeu? E aí você tem todo um mapazinho mostrando a situação em decorrência dessa situação motora. Mais comum em paciente jovem, inferior a 60 anos, prefere-se iniciar o tratamento com agonista dopaminérgico nessa faixa etária. Então, o tratamento do Parkinson
no indivíduo jovem tem uma conduta terapêutica, e os indivíduos mais idosos, acima de 65 anos de idade, eles têm outra informação em relação à substância escolhida. Contudo, poucos pacientes vão ter sintomas controlados apenas com uma monoterapia, como os agonistas dopaminérgicos após alguns anos de doença. E vocês têm aqui uma série de dados aqui da discinesia, chamadas as flutuações motoras. Quando você tem discinesia, tem redução da dose de alidopa, diminuição do intervalo, ou seja, tem uma série de efeitos Ehring, off, e isso nós vamos ter uma ação importante. A Prolopa geralmente está associada à bezarazine na dose inicial recomendada, vocês estão vendo aí, de 200/50 miligramas, dividida pelo menos em 2 administrações, reajustável a partir da resposta clínica, e a dose média eficaz para a maioria dos pacientes é de 600 a 750 miligramas dia de levodopa. O pramipexol, que é outra substância também, que tem a associação, todos que esse é um tratamento, é um tipo do tratamento clínico e geralmente tem uma associação de uma ou duas ou 3 drogas, depende do paciente. Aqui tem também o tratamento cirúrgico, que é uma coisa que se discute ainda, com algumas melhoras ou não, isso é uma coisa muito discutida. Você tem os estimuladores profundos, não é isso? Elétrico de alta frequência. E mais recentemente nós temos o tratamento do cannabis, que isso é uma coisa que a gente pode discutir, só para lembrar e colocar na cabeça de vocês que existe também essa possibilidade. E vocês estão vendo aqui o CDB de baixa dose de THC, não é isso? Sintomas não motores, pode ter uma série de alterações, sintomas motores apresentados. E aqui era esse o nosso objetivo de trazer para vocês. Esperamos que o objetivo dessa aula seja qualquer dúvida, nós vamos discutir isso nas sessões, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês então vão ter a oportunidade de estar comigo na prática ou em pequenas lives semanalmente, ou pequenas lives não, nas lives semanalmente das terças e das quinta-feiras, e nós podemos então discutir, tirar as dúvidas, informar mais de tudo. E aqui tem algumas das referências biográficas que vocês podem consultar e então ver que existe hoje a facilidade na busca através de vários setores de busca de informações na internet. Tem todos esses materiais que vocês podem ler com calma. Tem as recomendações dos protocolos do Ministério da Saúde, que a grande maioria de vocês vão trabalhar com pacientes de baixa renda, então é bom sempre ler os protocolos, e vocês têm coisas mais sofisticadas se vocês forem buscar o UpToDate, por aí vai, né? Entendeu? E procurar alguns trabalhos com essa vocês vão ter essa noção. Então, o nosso objetivo nessa aula se encerra esperando a discussão desse conteúdo, dúvidas, críticas. Nós estamos abertos para juntos formarmos um melhor entendimento, e o resultado disso é que você, aprendendo a doença de Parkinson, quem vai lhe agradecer não sou eu nem é você, é o paciente.